Eu tô quebrando um galho aqui com. Opa, estamos ao vivo aqui. Cadê? Ele demora um pouquinho a entrar, mas aí o Art pediu para jogar lá nos grupos, ele estava jogando lá. Bom, quem não puder assistir agora, assiste depois, tranquilo. Vou conversar de novo, né, dona Cíntia Borges? Boa noite, muito obrigado por estar me ouvindo bem, tá tranquilo? Tranquilo, boa noite. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar Cara, aqui hoje. nossa, eu que sim, para te falar a verdade, eu acho que talvez eu esteja mais empolgada. Acho que é meio impossível isso. Mas eu tô, sabe, Cíntia, eu achei tão legal que toda vez que eu falo do filme, e tá tendo muito feedback bacana, muita gente comentando da live com arte, que viu o trailer e ficou encantado, assim, eu acho muito bacana quando a gente vê essas explosões assim de criatividade funcionando, dando certo em várias áreas, principalmente como cinema. E o nosso cinema Uhum. aqui no Cerrado, né, que é o Cerradão nosso, Minas, Goiás aqui, tem muito diretor, tem muito ator, tem muito produtor. Então, assim, esse papo que começou com vocês, com o seu Constantino, vai render, viu? Aliás, Ah, que aguarde. bom! Aguarde, eu empolguei, empolguei. Deixa eu só abaixar aqui. Cíntia, vamos lá então. A gente está falando um pouquinho sobre o seu Constantino, falamos sobre o Arte contou os 3 anos de preparação, até que conseguiu organizar tudo, até que vocês conseguiram formatar. Aí vamos para aquela outra parte que eu falei, vou até tirar aqui, tá dando. Que eu falei com arte, olheiras da vovó, tem aqui. Como que foi? Como que você chegou e como que foi a preparação do elenco? Que o arte já deixou, né, um pouquinho sobre que os meninos assim tinham um só que já tinha uma experiência com teatro, mas os outros não tinham nenhum conhecimento ainda sobre as técnicas, né, sobre aquela questão de aquecimento, de criação. Fala um pouquinho como que foi e como é que você foi parar lá no seu Constantino. Então, igual eu tinha comentado com você aqui nos bastidores, eu sou de Araxá, né? E lá em Araxá eu trabalhava com teatro, com atuação. E desde que eu mudei aqui para Ituiutaba, estava sendo muito difícil para mim aqui, porque aqui, querendo ou não, estava bem raso essa questão cultural mesmo, de teatro, de arte em si, né? Eu estava me sentindo muito sozinha. E o Arthur foi perguntar até para o meu esposo se, se ele não conhecia alguém que trabalhava com teatro, com atuação, que ele estava precisando de atores para o filme. Eu falei, me chama. Eu saí desesperada, pelo amor de Deus. Aí o Arthur falou assim, não, mas não vai pagar nada, né, porque a gente não tem verba. Eu falei, não quero saber, gente, eu tô necessitada, eu preciso de arte, de cultura, eu preciso trabalhar, eu quero movimentar isso daqui, né? E aí foi um casamento maravilhoso, porque as minhas ideias com as ideias do Arthur, da Duda, do pessoal todo, assim, juntou todo mundo e foi, que nem você falou que está sendo uma explosão de área de cinema aí pra gente aqui também, porque a gente começou com esse, depois emendou em um monte de projetos, e agora a gente não desgruda mais, entendeu? Porque tá vindo ideia atrás de ideia, e eu acho que eu achei a partezinha que faltava aqui para mim, né, de A, pessoas ce- que trabalham com arte aqui. a cerejinha do bolo que estava A faltando na sua cerejinha do bolo. carreira. Vamos falar, Exatamente. vamos falar um pouquinho. Peraí, deixa eu dar uma abaixadinha aqui. Vamos falar. Oh, é normal, tá? Todo mundo já sabe que eu sempre caio, que eu derrubo o celular, eu sou um desastre. Então a senhorita veio da terra da dona Deise, uau, Araxá. Isso. Fala um pouquinho, Cíntia, o que que você faz, assim, para o pessoal entender? Você tem experiência no teatro, você vem do teatro, você vem da pintura, porque a Cíntia, gente, ela é multifaceta. O que que faz? Fala um resuminho, assim, para o pessoal entender. Eu, desde pequenininha, assim, eu trabalhei não, né? Eu fiz várias aulas de tudo quanto é coisa, assim, que aparecia na minha frente, eu tava fazendo. Era aula de pintura, aula de dança, de teatro, de qualquer coisa que tinha a ver com arte, eu tava no meio, eu queria aprender, queria saber. Então, assim, eu virei uma artista multidisciplinar por causa disso, sabe? De querer entrar mesmo nas coisas e aprender, meter a cara. Só que o bichinho que me mordeu mesmo foi o bichinho do teatro e do cinema. Na verdade, eu entrei no teatro porque eu queria fazer cinema. E Ah, aí, só que eu oh, tinha
eu tinha, tipo, 11 anos, 10 anos, por aí. E aí, tipo, eu tava na escola, lá não tinha nada de cinema. Falei, deixa eu ver esse negócio do teatro aqui, de que é, né? Que eu quero fazer cinema, é uma porta de entrada, né? Entrei no teatro, o teatro me mordeu ali e eu fiquei. Apaixonei pelo teatro. E aí, por causa do teatro, eu até tive alguns trabalhos com cinema. Eu participei como figurante num filme do Murilo Rosa, Vazio Coração, que foi Ó, gravado em Araxá, gente, o Alton Bastos também. Aí, eu acho que eu vi esse filme. É o que o Murilo é um cantor? é esse mesmo. Gente, o filme Esse é mesmo. lindo, lindo esse filme. Depois eu vou deixar aqui depois na descrição. O filme é maravilhoso, vale a pena ver. Você estava nesse filme? Eu tava, mas quase não dava pra ver, porque meu amigo, ele era produtor do filme. E aí, tipo, eu acompanhei ele quase que o filme inteiro. E eu ficava enchendo o saco. Deixa eu participar, deixa eu participar. Mas, assim, a etapa de produção do filme inteirinha, eu tava junto ali de bisbilhotagem mesmo, aprendendo como é que faz, Hum, entendeu? Eu tava seguindo ele pra cima e pra baixo. E aí teve uma cena que o Murilo fez um show, hum. na qual eu acho que ele canta com o pai dele na cena. Foi uma das poucas cenas, assim, ele tá no palquinho lá e a gente tava sentado nas mesinhas lá, assistindo o show. Era só isso, assim, minha participação mesmo no filme foi só assistir o filme, ouvir o show. Mas a parte de produção toda eu acompanhei. E depois eu fiz uma participação, aí realmente foi uma atuação, num outro filme que gravaram também, que chama O Querido Embaixador, que é um filme da Globo Filmes também, que conta a Olha. história do embaixador mesmo, que trazia o povo judeu para cá, né, que acolhia o pessoal. E eu fiz o papel de uma médica judia Ah, que veio, né, fugida para o Brasil. E assim, gente, eu tô chocada. Como assim? Eu fui para um lado e de repente, bum! Gente, eu não sabia, sério. A intenção era conversar sobre a preparação de ator. Então, assim, a gente tem que apresentar quem que é, né? Porque, poxa, o Art conheceu lá o marido da Cintia, comentou, e a Cintia foi lá e preparou o ator. Não, ela tem uma bagagem. é, Ela tem uma bagagem. então, Nossa, assim, que essa legal! bagagem me ajudou muito, né? Porque foi uma experiência com filmes grandes, então eu via como que eles preparavam, como que trabalhavam. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Festival de cinema também, aprendi muita coisa, né? E aí, depois disso, eu fiz um média-metragem aqui, que a gente foi contemplado na Lei Aldir Blanc, e eu tenho uma palhaça, né? Eu trabalho como palhaça aqui em Tuiutaba. E a gente fez um média-metragem da minha palhaça. E só que a gente fez, tipo, tudo em 4 dias, porque eles lançaram o edital e a gente tinha que gravar, lançar e entregar com prestação de contas, tudo isso, tipo, em uma semana. Gente, de vez em quando é assim que funciona o negócio. Então foi tudo no Se Vira nos 30, e aí eu trabalhando com as meninas também, com criança que nunca tinha atuado, né? Era a Letícia e a Brenda, elas são maravilhosas. E é tipo, com criança é mais difícil ainda, né? Porque às vezes elas não entendem o que você está querendo dizer ali, mas elas trabalharam maravilhosamente bem, assim, essa preparação de 4 dias era preparando, atuando, ensaiando, gravando, pá, 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 num ritmo muito louco. Aí foi muito legal, uma experiência muito bacana também. E aí o seu Constantino veio ainda para agregar mais aí na minha carreira, preparando os atores. Foi muito legal ver o desenvolvimento dos meninos que nunca tinham trabalhado com atuação, nunca tinham feito nada. Eles evoluíram muito mesmo, é muito legal ver. Tia, depois tem que deixar aí esse longa, esse médio pra gente assistir. Tá disponível? Tá em alguma plataforma? Ele é Tá no YouTube? infantil, Ai, que tá legal. no YouTube, ele é infantil, chama o Natal Atrapalhado da Marieta. É só jogar Palhaça Marieta que vai estar lá um ao vivo, né? Foi especial de Natal, tá um ao vivo lá o nosso filme lá, contemplado pela lei. Muito legal. Cíntia, vamos explicar um pouquinho, pessoal. Gente, às vezes o filme são etapas. Então, assim, tem a criatividade do roteiro, né? Vou Uhum. resumir, porque tem muita gente perguntando, assim, que vê pronto. É o roteiro, depois do roteiro tem a pré-produção, aí do roteiro você tem que encaixar, é tudo um encaixe.
É o roteiro com a fotografia, com a câmera, com a iluminação, com o som, com os atores, né? Aí entra a música também, que é, né, Cíntia, se não encaixar a música na soundtrack lá com as cenas não funciona. No seu caso, o que a Cíntia fez, gente? A Cíntia começou a ajudar os atores a elaborar e criar os personagens. Cíntia, fala um pouquinho assim, como que foi? Foi em parceria com os meninos, com o elenco. Lembrando que o elenco tem o seu Constantino e tem outros atores, né? Tem as meninas e os rapazes também, que a gente vai tentar organizar isso aí. Eu não paro por aqui, não. Conta um pouquinho, como é que foi para o pessoal entender o que foi a sua preparação, a sua produção com os atores até chegar no que a gente vai ver dia 17 e em breve aqui em Uberlândia também, que a gente vai trazer para cá. Vai dar um jeito. Tá. Então, primeiro eu tinha que entender o que era que o diretor, no caso o Arthur, queria, né? Uhum. Que eu peguei o texto, eu li o texto, e quando a gente lê o texto, cada um pensa de um jeito, e os atores também, cada um entendia o texto de uma forma, interpretava de uma forma. E, por exemplo, o Cleibinho, né, que foi o seu Constantino, ele é um ótimo ator, tem uma bagagem enorme de teatro aí, só que ele é muito teatral, né? A atuação dele era bem expansiva, bem grande para o teatro mesmo, né? E no cinema a gente tem que conter isso um pouquinho. E foi isso que eu trabalhei com ele. Eram exercícios para trazer esse personagem mais para dentro dele, porque no teatro a gente bota muito para fora, né? E aí com o Cleivinho a gente tentou trazer esse personagem mais para dentro dele mesmo, né? Porque ele é muito expansivo, muito bom. E aí eu acredito que a gente conseguiu, que ele é ótimo, assim, tudo que a gente falava, ele fazia tudo certinho, e o Kleber é muito, muito bom. E os outros meninos, como eles nunca tinham trabalhado, aí a gente tentou pôr pra fora, né, porque eles chegavam às vezes tímidos, né, ou então só lendo o texto, pegava o texto, decorava, falava o texto decorado, igual a apresentaçãozinha de teatro na escola, né, que a professora manda você decorar, você vai lá e fala sua falinha decorada. E aí o nosso trabalho foi criar esse personagem do zero, colocar esse sentimento para o personagem estava sentindo ali para eles entenderem um pouquinho de como que era aquele personagem, por que que ele estava sentindo aquilo, como que ele tinha que transmitir isso. Com o Charles foi Charles, né, o personagem Charles, que foi o Luiz Fernando que fez. A gente trabalhou também a questão de tiques. O menino, ele era ele manco, foi muito legal. Ele tinha um tique de mexer no cabelo, ele andava meio manco, foi tudo criação que a gente foi fazendo aos poucos. E essa criação eu deixei muito deles mesmo, assim. Por mais que eu estivesse ali guiando, é a criação dos atores. Então, é tudo, qual que é a palavra? Mérito dos próprios atores, né? Porque eu fiz ali eu guiei eles ali pelo caminho e cada um se encontrou. Então, eles foram trabalhando o corpo deles, trabalhando o seu sentimento por dentro, trabalhando as expressões, e cada um criou o seu personagem, cada um fez o seu, então é mérito total deles. A gente não foi, faz assim, faz assado, não. Eles criaram o personagem e a gente foi só lapidando e polindo para ficar daquele jeito. E assim, gente, esse personagem que ela tá falando é o que tá no início do trailer, que chega lá batendo, seu Constantino, eu decorei o trailer, eu decorei, não tem jeito. E Cíntia, não, a gente não vai dar spoiler não, tá, gente? Mas assim, o seu Constantino, igual o Art falou, para quem não viu a live do Art, tá aqui, disponível aqui, que foi na sexta, o seu Constantino, ele realmente existiu, ou não, né? Mas assim, a dúvida que me perguntaram, aquele recorte de jornal que tá lá no Instagram, é a foto do filme ou aquele recorte que foi achado na biblioteca aí de séculos atrás? Não dou conta, gente, cada pergunta. Não, pois é, aí eu não sei se eu vou me lascar se eu responder essa pergunta. Então deixa, não vai ter spoiler sobre isso, deixa pra lá. Vamos pular. Pessoal, o teatro... Pode falar. Daqui a um minuto você me chama. Cíntia, assim, o teatro tem, para quem nunca foi uma peça teatral, e o teatro ele faz você se expandir, você se soltar,
Tanto é que é uma técnica utilizada para quem tem dificuldade de falar em público, né? Assim, a pessoa mandava demais, então a pessoa não ia dar certo a ser atriz, né? Porque é muito mandona aqui, não tem jeito. Aí, já o cinema tem que ser uma coisa mais recatada, porque você tá ali no jogo da câmera. Né? O teatro não, o teatro você tem um palco inteiro para você fazer, né? Isso é... Tanto é que tem atores que não se adaptam à televisão nem ao cinema por isso. Cíntia, quanto tempo de preparação com os meninos? Assim, foi depois que você começou até o final? Ou você só dava, às vezes, uma consultoria ou não? Era o tempo todo junto? Como é que foi? Não, o máximo que eu pude com os meninos, eu fiquei. A gente marcava ensaios, então a gente teve ensaios de preparação, né? Foi lá na escola de dança do Everson, agradecer a academia por você deu espaço pra gente. Então os meninos foram para lá, a gente fez a preparação, treinou, ensaiou, passou texto, passou de novo, ensaiou muitas vezes. E depois, na parte, hora que estava gravando, o Arthur estava fazendo a direção da câmera, dirigindo tudo, do jeitinho que ele queria, e eu ia lá dar os pitacos, né, às vezes, para regular um pouco, assim, essa atuação dos meninos. Então, assim, eu acompanhei tudo mesmo, durante a gravação, eu estava lá de olho, o que eu podia ajudar, podia fazer, e a gente acabou ajudando de tudo, né, porque eu fui lá para ajudar na preparação, mas até poste de luz a gente virou. Gente, lá no Instagram do seu Constantino tem, tá? Essas imagens lá de backstage. Cíntia, a questão ensaio. É exaustivo, gente. Não é fácil. Tem que ter muito amor pro que você tá fazendo. Porque, primeiro que essa carreira, você como atriz também, né? É uma carreira que você primeiro tem que gostar de ler. Que você vai ter que decorar o texto, né? Relaxa, até o Tom Cruise consegue, gente. Olha que o Tom Cruise é dislexo. Como que ele faz? Alguém lê o texto para ele. Não, Que não é nesse fácil. negócio de decorar o texto, eu lembro que quando eu fui fazer a figuração do Vazio Coração, eu tava, tipo assim, começando no teatro ainda, e eu era muito novinha, e eu assistindo os bastidores lá, e o Murilo Rosa falando sozinho o tempo inteiro. E eu achando aquilo o máximo, eu tô assim, gente, ele tá falando sozinho, ele conversa sozinho, ele é doido, o que é, né, o que tá acontecendo? Aí eles foram me contar, não, ele só tá passando o texto, né, porque, tipo, ele saía da cena, aí ele pegava o texto, lia, aí depois ele ficava repetindo pra ele mesmo tudo que ia acontecer na cena, então ele ficava falando sozinho, repassando pra decorar, pra manter. E eu, minha cabeça novinha, indiana, eu tô lá, ai, gente, que loucura, falando sozinho, mas é muito difícil. Repetir. O roteiro do seu Constantino, as falas não são muito longas, né? Porque o Art já falou que vocês focaram muito na expressão, né? O que é uma técnica, né? Inclusive utilizada muito na época do cinema mudo, né? Pela Alemanha, na Europa, assim, porque o Brasil demorou a vir essas técnicas. Assim. E é legal. Tem alguma outra técnica? A gente vai para o termo técnico agora. Tem alguma outra técnica que você utilizou para poder auxiliar os meninos, assim, durante a preparação? Então, que nem eu tô falando, comentei, eu deixei muito a critério dos meninos mesmo. Eu fui guiando eles e tal, mas eu deixei muito vir de dentro mesmo deles e essas partes assim a gente teve que fazer essa direção bem certinha, mas era coisa de câmera, assim, tipo, a hora que a câmera estava filmando, a gente precisava da intenção de que tal coisa estava ali, e a coisa não estava, porque a gente estava gravando em outro cenário. Então, essa direção tinha que ser minuciosa. Então, falar, abaixa tanto, olha tanto para o lado, né? Agora volta um pouquinho. Então, essa parte foi bem dirigida, assim. Ó, você vai pisar para cá. Não, pisa mais aqui no meio. Aquela marcação, né? A marcação das fitinhas. Dança, assim, coreografada. Teve uma cena, que eu também não vou dar spoiler, mas teve uma cena que o seu Constantino contracenou com outra pessoa, que aí a gente fez extremamente coreografado, principalmente para fazer o jogo de câmera, para dar certo essas cenas, era milimétrico, assim, olha, você tem que aparecer aqui, seu rosto tem que estar aqui, seu pé aqui. Né? Senão não vai funcionar. Por isso que às vezes a gente, nos erros de gravação, ou
no final, nos créditos, às vezes mostra as marcações de câmera. Né? Nesses programas de auditório tem, né? Dá para ver melhor. Tem. Assim, Uhum. você tá falando aí, eu tô aqui imaginando assim, gente, porque, gente, esse filme tá incrível, assim, todo mundo que já viu o trailer, eu tive muito feedback, falando, gente, eu não acredito, como assim, onde foi gravado, que dia que vem pra cá, vai pro streaming, não vai, aí já tá concorrendo a prêmios, né, o Art falou que vocês ficaram muito surpresos quando vocês estão sendo selecionados para tanto prêmio internacional de cinema, né, tanto no Brasil como fora, espero que venham muitos. Ah, qual que foi para você a cena que você achou que foi mais difícil, assim, ou que necessitou assim, de uma preparação, de uma carga emocional dos atores, assim, para desenvolver ela? Olha, eu acho que a cena é difícil. Eu tô tentando procurar um jeito de falar sem dar um spoiler, Uhum. entendeu? Não, foi assim, vou te ajudar. Foi mais no início, foi no meio, foi naquele ápice, assim, no final? O que você acha? Foi, Quando foi? foi essa cena do ápice pro final ali, da finalização. Porque foi Hum, uma quebra emocional muito grande. Então, para passar isso para os atores, foi um pouco complicado, porque eles estavam ali no auge, era uma luta muito interna do ator ali, de, tipo, uhum. eles estavam com muita raiva e de repente ele tinha que seguir uma aceitação para deixar aquilo para trás, entendeu? Então, assim, era um baque muito grande, de muita raiva para depois aceitar e se libertar, né, Né? daquilo. Você falou, você falou sobre a questão da imaginação. Então, pessoal, às vezes eles tinham que imaginar. Então, Uhum. você vê isso. ah, Vamos fazer um jabá, né, para o pessoal entender. Você vê isso muito nas gravações do Crepúsculo, né? O chroma key verde, eles têm que imaginar as cenas, depois montam no Jurassic Park também, né? Então é mais ou menos aquilo, né? Porque todo mundo foca, o Crepúsculo mostrou mais nessa parte assim. Cíntia, assim, você falou sobre projetos, né? Então vamos lá. Tava lá no seu cantinho mexendo, né? Ela já deu para quem tá chegando agora, a Cintia acabou de dar uns spoilers, que a pessoa já trabalhou num filme muito bonito, que depois eu vou deixar aqui a descrição do filme, com o senhor Murilo Rosa, né? E que é um elenco fantástico, Orton Bastos, que é incrível. É. Ah, depois, você pensa em seguir como atriz, você pensa em chegar, você quer fluir mais para essa área agora de preparação, de produção? O que você pretende fazer, assim? Como que tá agora essa cabecinha, assim, com essa novidade toda do seu Constantino? Então, eu pretendia, assim, eu tinha uma visão da minha carreira quando eu estava morando lá em Araxá, na minha cidade, né? Depois que eu mudei aqui para Ituiutaba, foi um baque muito grande, porque lá eu tinha festivais o ano inteiro, tanto que esses filmes que eu participei foram lá, né? Lá tem um cenário, vai gravação de novela, de filme, lá tem Uhum. bastante coisa cultural. E quando eu vim para cá, eu tive esse baque e acabei entrando numa zona de conforto, que eu encontrei os aniversários para eu trabalhar aqui, e eu estava só com isso, entendeu? Porque eu não estava conseguindo fazer mais nada. Eu não conseguia dar aulas de teatro, eu não tinha onde trabalhar com teatro aqui, eu não tinha onde apresentar, eu não tinha como ser atriz de verdade aqui, não tinha, não tem Uhum. jeito, né? E depois que eu encontrei os meninos, meio que eu falei assim, gente, acorda, né? Se aqui não tem, a Agora gente acabou. precisa, a gente Agora precisa mudou, querido. fazer, né? Agora vai ter uma visibilidade de todo mundo gigantesca, assim, né? Já começou. E é uma coisa assim que eu sempre falei, e sabe aquele negócio, tipo, casa de ferreiro, espeta de pau. Eu falava pra todo mundo, mas eu mesma não fazia, que era tipo, gente, não fica parado esperando as coisas acontecerem. Se você, tipo, reclamar, na minha cidade não tem isso, não tem aquilo, cara, pega você e faz, entendeu? E não fica esperando os outros fazerem pra você poder trabalhar. Então, assim, a gente fez esse filme e meio que abriu minha cabeça para ver que era possível, né? Não é? Tipo, eu fiz o da Marieta, o meu média-metragem, né? Foi aprovado na lei. Eu fiz ele, Uhum. logo depois apareceu para fazer o seu Constantino. Então, assim, foi dois trabalhos que eu me orgulho muito,
depois do outro, e isso abriu minha cabeça, falando, não, minha filha, acorda, né? Então aí eu abri as turmas de teatro aqui, agora tem a turma de teatro adulto, a turma de teatro infantil, a gente está trabalhando com isso, hoje mesmo mandei projeto, então assim, eu tô querendo voltar a movimentar isso daí, e quem sabe não trazer um festival de cinema para Ituiutaba futuramente, né? Transformar isso num polo cinematográfico, por que não? Tem atores muito bons, diretores muito bons, já tá despertando outras pessoas aqui, tipo, nossa, que legal, vocês fizeram um filme, também quero fazer. Então, isso é bacana. Vamos tirar do papel das gavetas aí, aproveitar, né, agora que tá... E você falou uma coisa que até comentei com Arte, eu acho que eu comentei com Arte, que a gente conversa tanto que a gente esquece, né? O Arte perguntou, será que o Seu Constantino foi o primeiro curto, o primeiro filme? A gente ainda está verificando, mas tem de terem dirigido, talvez assim, pequenos documentários, né? Uhum. E aí tem também, você falando sobre isso, que é de Tuiutaba, que é a Ana Muniz, que ela é professora de roteiro, né? Então, assim, como que ela ia trabalhar isso em Tuiutaba? Né? E, assim, então, assim, tem elenco, você está falando a gente tem, em Tuiutaba tem uma companhia de teatro, né? Respeitada, juntamente que a gente tem aqui o Grupo Pontapé e tem Tuiutaba que, né, que são formados, né? Então, assim, gente, é só procurar. Tem músicos incríveis, tem estúdios de gravações, né? A gente tem o Ferreirinha, tem o Dibá, tem outros também, que eu esqueci o nome do rapaz, tem um outro estúdio também. Então, assim, músicos incríveis, compositores, e agora a gente tem um conservatório de música também. Então, assim, o Constante... Eu fico, tipo, chocada, porque quando eu cheguei aqui, eu vi aquele conservatório maravilhoso, e as pessoas não davam valor. Eu falei, gente, vocês sabem quanto custa um curso de música fora daqui? Tipo, sem condição. Então, assim, que eu falo, gente, valoriza, pelo amor de Deus, valoriza. Não, e eu, Cíntia, para vocês, assim, você falando sobre esse trabalho que você faz, que é o Clown, né, que inclusive tem uma live que a gente conversou com o João faz Lepacura e Clown, Legal. E assim, o Art ainda comentou que ele acha que a comédia tem um tempo muito difícil, né, tem que ter um time muito grande dos atores para fazer comédia. E você saiu dessa parte, mas tudo bem que você teve aquela experiência lá, né? Que eu tô chocada agora que o filme é lindo, gente. Mesmo que foi figuração, mas o filme é lindo. Ele é muito lindo. Nós, brasileiros, a gente tem a tendência de menosprezar produções brasileiras, né? Porque ficou muito focado, assim, na década de 60, de 70, teve a chanchada, tal, tem alguns clássicos do cinema aí. É divertido, tá? Tem uns que é divertido. E o arte, a gente nessa coisa de filme e tal, eu entrando em contato com outros diretores também, descobrindo um monte de filme que foi feito aqui na região, assim. A gente lembra que teve o Carlota Joaquina, que eu queria ter comentado na live com o Arte. O Carlota Joaquina, lógico que você não tinha nascido, eu acho, né? O Carlota Joaquina, ele foi um filme feito com um baixo orçamento, dirigido pela Carla Camurati, que era uma atriz espetacular. Ela não morreu não, tá, gente? É porque ela não estava atuando mais. E assim, o Carlota Joaquina, vocês comentando, Duarte, corta a vela, faz isso, vamos improvisar. Então tem o filme, quando depois que foi feito, que eles foram mostrando como é que era feito, papel, daqui, até uma nau tem no filme, assim, a gente falou assim, gente, uma superprodução, né? Eu não lembro quando foi, acho que foi década de 90, se não me engano, que o cinema estava parado de tudo no Brasil. E aí começou a surgir essa galera independente até boom. Né? Então, assim, às vezes a criatividade conta mais pontos. Né? Às vezes você pode fazer igual a gente tá doido para ver os efeitos, né? Que a gente não deu spoiler, tá, Cintia? A gente só deu uma cutucada, porque quem vê o trailer percebe que tem efeito especial ali com força, assim. Tem. Como que foi feito? Então, assim, às vezes, igual você disse, tem muito talento, tem isso, hoje a gente tem essas ferramentas que não tinha há 20 anos atrás, né, a internet, um celular, alguma coisa que dá para gravar um disco no celular utilizando um notebook e um equipamento correto, né, você consegue fazer, igual os meninos trabalham com animação também, que a gente esqueceu de falar, mas é tanta coisa que eles fazem que não dá, né, vocês fazem 200 mil coisas, não dá para falar tudo. Então, a questão do valorizar,
Por exemplo, a gente ia conversar, você sobre preparação de atores, você solta que já participou de um filme lindo que é, né, já, mesmo como figurante. E para você, assim, entre esse elenco, são quantos personagens ao todo no filme? Personagens assim que aparecem, que tem tipo falas mesmo, são 4. Não, 5. São Sim, 5. sim. Mas tem muitos outros atores que fizeram uma cena específica, né? Que foi tipo umas 15 pessoas, assim, 15 ou 20, sei lá, era muita gente mesmo pra Uau! gente fazer essa cena. Tem uma cena bem numerosa de pessoas. Então, assim, a E preparação não foi só para o seu Constantino, o Charles e o menino, não. Teve mais. Teve uma Ai, equipe de atores grandes para você preparar. isso. Só que como essa cena, assim, também, sim, eu tô tentando falar sem dar spoilers. É uma cena Uhum. que eles não têm Eram rápidas. era mais Eram. uma cena rápida. Então, era mais expressão, a gente ficar de olho nos figurinos, né, pra não aparecer, porque o filme se passa na época da escravidão, então, assim, quando a gente não podia ter um escravo com um piercing no nariz, na língua, na sobrancelha ali, que não ia dar muito certo, né? Então, assim, a gente tentou olhar esses detalhes, né, e puxar essa expressão deles mesmo. Mas a cena foi bem rapidinha essa. Aí a maior parte da preparação foi com os outros 5 mesmo. Então, gente, é uma coisa. A Cintia tocou num ponto bem bacana. Então, por isso que eu gosto de fazer isso, que a gente vai vai alinhando, linkando. Esconder tatuagem. Como, vocês tiveram que esconder tatuagem? Como que vocês fizeram? Conta. Os piercing é Assim, fácil, tira e tal. teve piercing de nariz, que aí a pessoa só virou pra dentro, né? Aqueles virava pra dentro. Brinco teve que algumas meninas tirarem, que eram uns brincos muito modernos também, tiraram. As roupas, eu lembro que tinha muita gente de calça jeans, uns caras de calça jeans, aí a gente meio que pôs eles pro fundo, assim, entendeu? E colocou outras pessoas na frente pra tampar e apareceu só a parte de Né? cima. Ó, Gui, meu amor. Close. Foi assim, a gente Não, foi dando esses jeitinhos. porque assim, Porque não gente, tinha figurino também para todo mundo, né? Porque como é baixo hum, orçamento, então alguns figurinos que tiveram, os meninos ralaram bastante para fazer, mancharam de pó de café, fizeram ué. um rolê para fazer os figurinos, ficaram muito bons, só que não tinha para todo mundo. Então, para as pessoas que estavam mais na frente, a gente conseguiu colocar, e os outros do fundo a gente que nem vai escondendo aqui, escondendo ali, para dar Mas certo. nossa, aí, gente, olha, é praticamente um spoiler, assim, né? Então vai ter surpresa, assim. Ô, Cíntia, assim, você pretende continuar em Tuiutaba? Você pretende alçar novos voos? O que você pretende fazer, assim? Porque você vê que tá começando a caminhar ainda, seu Constantino, né? A gente já sentiu que vai cair a ficha depois, né? Depois da estreia, depois dos festivais. Mas e aí, como que tá seu planejamento agora, assim, além do curso de teatro que você Assim, não, tá eu não desenvolvendo? vejo eu saindo de Tuiutaba tão cedo, e nem algum dia. Então, assim, que nem eu tô te falando, o meu sonho, minha vontade é transformar a realidade daqui. Entendeu? Porque tem muito, que nem você mesmo comentou, muita gente talentosa, muitos profissionais da arte muito talentosos, só que cada um no seu casulinho. E se a gente se Uhum. juntar, né, e fizer coisas juntos, trabalho juntos, saem coisas maravilhosas, igual é o seu Constantino, né, que é um exemplo disso. Então, assim, a minha visão, meu projeto daqui para frente é isso, é trazer mais coisas para cá, é promover do jeito que eu puder, participar. Então, o pessoal também daqui de Tuiutaba, que tiver vontade de fazer alguma coisa, tiver precisando de ajuda, não precisa ter vergonha não, gente, eu não trabalho só por dinheiro não, dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso, mas eu trabalho pela arte, então, se for para ajudar, se eu ver que é um projeto independente, que a pessoa não tem condição, tamo junto, eu tô aqui para isso, entendeu? Mas se tiver dinheiro É, também, bom, eu acredito que vocês vão conseguir fazer uma coisa. Eu fiquei 10 anos em Tuiutaba, né? E assim, para mim sair de Uberlândia, que tinha essa efervescência cultural, assim, foi muito difícil. Eu me arrependo amargamente de não ter assistido uma peça, sabe? Porque as uhum. atrizes nunca mais vão fazer a peça.
Eu não quis ir, porque eu tava sozinha. E assim, aí foi um baque, aí de repente, do nada, você começa a ouvir uma guitarra ali, uma bateria, aí é uma banda, é um negócio, fala, que é isso? Que é isso? Peraí, onde eu tô? Teve uma vez um festival de teatro que teve peças da América Latina, que eu vi uma peça maravilhosa aí. Então, assim, eu acredito que vocês estão fazendo esse rebuliço todo, pessoal. O meio cultural e o público, principalmente, e o empresarial vai começar a olhar diferente agora, né? Porque eu vi muito projeto ser negado. A gente teve um projeto negado que era juntamente com. Tá aí, ele vai me matar. O Black, do Black, esqueci o nome dele, foi mal, Black. Então, assim, a gente teve um projeto que foi. A gente chegou a essa questão que cansa, às vezes, desanima, é você apresentar no setor público, vai na fundação, vai aquilo, conversa e tal, e fica esperando, e às vezes você sai e de repente você recebe um não, né? Que não que mais que a gente escuta, né? Lógico. E recebe um não. Aí de repente eu acredito que vocês vão dar uma vibe muito legal. Acho que esse setor empresarial vai começar a ver diferente, né? Vocês já tiveram o apoio de alguns empresários assim que, né, parece pouco, mas não é, gente. Não é. A produção é complicada, né? Tudo é complicado. Cíntia, a questão você está falando de mexer, de fazer, de acontecer, né? De parceria, tá? A gente já está aberta a parcerias. Tô na fila. Tô na fila, tô negociando. Você pretende, assim, talvez vocês com essa questão toda, a gente está falamos da direção, produção, falando da preparação e tal. Você chegou a se imaginar fazendo isso, assim, de estar direcionando, estar ajudando a nascer, a criar, assim, passou pela sua mente, assim, em algum momento? Você fala antes disso acontecer? Até você chegar no Constantino, porque você teve experiência, né, tudo, né, de uma grande produção, que não foi barata aquela produção, mas assim, você chegou a imaginar que você chegaria e as portas começarem a abrir, assim, porque eu tô sabendo que o pessoal tá cercando vocês, querendo saber quem fez isso, quem fez aquilo, como é que funciona. Eu tô sentindo, tô ficando com ciúme, mas eu tô sentindo. Então, eu entrei pro teatro porque a minha vontade era ser cineasta, era trabalhar na direção de filmes, né? Só que a vida foi indo e os caminhos foram mudando, mas meu sonho, assim, era esse mesmo. Era de estar nos bastidores dos filmes. Gosto muito de atuar, sou apaixonada pela atuação, mas é muito gostoso você estar ali atrás, botando o seu sonho para fora, entendeu? Tirando aquilo da sua cabeça e fazendo acontecer. Nossa, é maravilhoso. Então, assim, eu acho que eu me diverti muito exatamente por causa disso, de eu não estar ali na frente da câmera, de eu não estar ali, de eu poder estar por trás ajudando, e isso me deu um calor muito grande no coração, assim, eu gostei bastante e fiquei muito feliz mesmo. Uma coisa que eu não perguntei pro Art é quantas horas vocês ficavam assim para gravar uma cena? Quanto você lembra mais ou menos assim? Não, Porque como ele falou, muitas das cenas vocês estiveram fazendo no pôr do sol para aproveitar, né? Porque o Leandro dava, né? Vamos fazer fotografia, porque a gente falou, explicou um pouquinho fotografia, assim. Mas assim, você quantas horas mais ou menos em média? Você lembra? Demorava para fazer? Demorava. Tinha dia que a gente marcava 6, saía de lá meia-noite. Era domingo. Olha, o dia que a gente foi para a fábrica de óleo, a gente chegou lá de dia, saiu de lá de noite, que a gente fez bastante gravação para gravar algumas ceninhas lá. Nossa, foi complicado. Foi muitas horas. Da produção, né, faz? Não. Porque você chega lá, aí vai arrumar o cenário, né? Porque nossos cenários todos foram externas que eu falo assim, não foi dentro de estúdio, né? Por mais que seja, foi lá no casarão, tá, mas o casarão não era nosso, então a gente chegou lá, teve que varrer o casarão, porque já a gente foi tentar pregar as velas no chão e tinha tanta poeira que não grudava.
Então aí varre o casarão, arruma o cenário, coloca as velas, iluminação. Aí o ator às vezes já tá suado, aí tira o suor, passa pó, passa maquiagem. Aí vai, passa a cena, aí o ator erra, aí a gente volta, aí a iluminação não ficou boa, aí volta, faz de novo. Então, essa lenga-lenga demora. É o rolê que o contra-regra, que às vezes você vê rapidinho ali, ó, tá, né, o maquiador tá lá, assim. É, gente, é lindo, é maravilhoso, mas ó, é um rolê que, que imagina. E aí, tipo, Cíntia, às vezes a gente tava. não, pode continuar. Passam as motos aqui. Aqui também. E era a coisa que, tipo assim, às vezes a gente tinha que gravar uma cena e aí o Arthur pensava, mas se a gente fizer de tal forma, a gente pode encaixar em outro momento. Então, ele tinha algumas ideias assim na hora e aí fazia tudo de novo e fazia de novo para poder acertar essas coisinhas. A improvisação, é isso que eu ia te perguntar. Vocês conseguiram seguir o roteiro? Não, gente, porque assim, tinha um storyboard. O que é um storyboard? O storyboard, acho que a escuridão salvou o filme e escondeu os penteados modernos. É verdade. Olha, oi, Cleibinho, um abraço. Carol, Cintia, um abraço. Olha, obrigadão, meu querido. O próximo vai ser você. Gente, a gente tá liando, eu vou conversar com o seu Constantino, vocês não estão entendendo, ó. TRT. Ô, Cíntia, o storyboard, gente, o que é o storyboard? Storyboard, ele é um desenho que faz, assim, de quadro a quadro, para ter mais um controle das câmeras, como é que vai se encaixar isso, como é que vai ficar o personagem, né? Então, assim, é muito bacana. E o Art tinha isso, né? Ele é um arteiro, né? Então, ele e a Duda, eles fizeram isso, só que teve alguma, assim, não é spoiler, tá, gente? É porque acontece. Às vezes fica tão bom, né? O ator entra tanto assim, vai criando. Teve muita improvisação ou vocês conseguiram seguir o roteiro certinho, assim? Ah, isso é praticamente um spoiler. Exclusivo, exclusivo. Não, o roteiro, eu acredito que tudo que estava no roteiro tem no filme. Mas nem tudo que tem no filme tem no roteiro. É porque tinha momentos assim que era alguma coisa que a gente via ali e falava, isso aqui ficou genial, essa luz aqui ficou maravilhosa. Pega essa cena aqui. Entendeu? Então, assim, tudo que tem no roteiro não ficou nada para trás. Não teve nada, tipo, essa cena aqui a gente tirou. Não, tava tudo lá, mas também tinha bastante coisa que não estava no roteiro que tá no filme. Que foi essa parte dos improvisos. Dos improvisos, né? Eu vou ter que fixar isso aqui do Article 10. A escuridão salvou o filme, escondeu os penteados modernos. Ai, meu Deus. Gente, eu quero mandar uma boa noite para todo mundo que tá chegando, todo mundo que já viu. Quem perdeu a live com arte, relaxa, tá aqui no meu Facebook. É engraçado, né? Tem um ator me ligando, que é o Jones Tavares. A Cíntia falou umas coisas bem bacanas, assim, ela trouxe muita coisa a mais para quem tem curiosidade de saber como é que foi feito o filme, como é que aconteceu, o que era quando o Art falou da produção, preparação de ator. Cíntia, eu queria te agradecer, porque eu sei que você está corrido, você estava dando aula, você estava com a criança aí, né? Foi super exposta, foi muito bacana, porque tem coisas que eu não sabia. Né? Eu adoro isso, gente, adoro isso. Assim, eu planejo um roteiro, combino com os convidados, de repente vai soltando, soltando, soltando. Tá vendo? É igual a gente fala. Às vezes você tá do lado de uma pessoa, né? Você sabe que ela faz aquilo, mas você não conhece ela. Você não sabe qual que é a experiência, o que ela faz, o que ela deixou de fazer. Isso é o network. Então, assim, vocês se conheciam, isso que é legal, vocês se conheciam um daqui dali, e de repente foi mostrando um outro talento, outro dom, e foi crescendo, crescendo até nascer esse filho, né? Incrível que foi isso. Eu acredito que isso vai ser um diferencial muito grande para a cidade, muito grande para os jovens que têm sonhos na cidade. Minha querida, muito obrigada. Um abração, espero que a gente se encontre logo. Eu tenho que resolver uns assuntos, mas eu tô com preguiça. Mentira, que eu não tô sem tempo. E Elia, deixa aí o recado que você quiser deixar. Pessoal, o Instagram da Cíntia vai estar aqui na descrição, para quem quiser acompanhar o trabalho dela. Vou caçar o filme dela também para colocar aqui na descrição, tá? O do Murilo Rosa, não. Só se o Murilo Rosa vier aqui, né? Inclusive, o filme é lindo também. Se alguém, por acaso, assim, tiver conhecimento de onde eu encontro o filme do Querido Embaixador, porque, menina, eu já vasculhei essa internet
cabo a rabo, mas é muito difícil encontrar filme nacional. O nome é Meu Querido Embaixador? É Querido Embaixador. Gente, é sério, eu participei do filme, eu gravei o filme, eu não assisti o filme. Eu estou reladíssima com isso. E qual que é o nome do filme que você fez com o Murilo? Benício, esqueci. Ah, Murilo Rosa, foi mal. Vazio Coração. Pra quem gosta de música, o filme é lindo. Lindo, lindo. Brasil gente. Coração. E qual que é o nome do seu? O meu é o Natal Atrapalhado da Marieta. Natal Atrapalhado da Marieta. Ai, gente, tá lá no YouTube, né? Isso, só procurar Palhaça Marieta que aparece. Eu tenho uns contatos que são viciados em filmes. A gente vai dar uma sondada até localizar esses filmes aí. Querida, axé, namastê, amém. Salve Deus, muito obrigado. Desejo muito sucesso. Gostei Desejo muito muita merda. Amém, nossa! Você tá desejando merda? Carol, você tá desejando merda. Muito merda pra gente. Gente, merda no teatro, no cinema é sorte. É sorte. Quem quiser saber o porquê, vai procurar. Um abraço pra... Não conta. Chega de spoiler. Um abraço para você. Um abraço para Marieta. Muito sucesso, muitas portas abertas e estamos juntos para novos projetos aí. E qualquer novidade, estamos aqui. O canal está aberto, Novas Conversas está aberto. Somente Elas também. Já estão pedindo para mim te chamar para o Somente Elas, que é um outro quadro bem bacana. Vou agilizar. Fica com você, despedido que você quiser falar. É seu. Tá bom. Então é isso, eu queria agradecer muito você ter convidado, assim, tô muito feliz com o filme, tô ansiosa para ver ele lá na praça dia 17. Espero todo mundo lá, né? E é isso, pessoal. Então, assim, quem quiser saber mais do meu trabalho também, tá o meu Instagram aqui e todos os meus outras redes sociais, você encontra no meu Instagram, porque, como eu tava falando para ela, tem 300 milhões de redes sociais. Então, esse meu perfil que eu deixei aqui com você, que é o meu mesmo, tem link para todos os outros. Então, é isso. Tem um link entre lá. Pode deixar, vai ser conhecendo. Abraço, beijão. Até mais. Se tudo der certo, nos vemos no dia 17 de abril. Se não der certo, nos vemos aqui. Combinado. Beijo, tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, gente.